Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje é dia 29 de novembro do ano de 2016 e hoje eu contarei para vocês como é que foi a minha incorporação de Exu, como é trabalhar com o Exu. Eu já imagino, por experiências passadas, que sem dúvida essa deve ser a reflexão mais acessada, porque tudo que eu posto referente a Exu, o número de visualizações é o dobro dos assuntos normais. Enfim, vamos lá. Na casa onde eu desenvolvi, nós desenvolvíamos primeiro com a direita para depois desenvolver com a esquerda. E eu já estava desenvolvendo há algum tempo e quando eu participava dos trabalhos da esquerda, eu participava como cambone. E quando terminava os trabalhos, era muito comum nós pegarmos todos os resíduos, do trabalho e levarmos até uma encruzilhada, às vezes de asfalto, muitas vezes de cana. E assim fazíamos, levávamos os resíduos e fazíamos a entrega lá. Pois bem, numa dessas vezes, numa sexta-feira, porque o trabalho acontecia sempre na última sexta-feira do mês, numa noite de lua cheia, céu estrelado, por volta da 00:30, nós fomos fazer a entrega. E parece que estava tudo combinando, tudo se ajustando para este momento. Então nós levamos os materiais, colocamos lá, fizemos o que temos que fazer. E aí veio um Exu, no médium chefe da casa, que a gente não conhecia. Um Exu diferente, que ele se apresentou. Disse que estava há algum tempo participando espiritualmente e que viria trabalhar mais para frente. E foi lá, se apresentou e aconteceu uma coisa muito curiosa. Ele, então, incorporado no médium, veio até mim, parou e olhou dentro dos meus olhos. E ali aconteceu uma coisa muito estranha. Eu, quando olhei de volta, eu não via o rosto do médium. Do nariz para cima, eu via uma face diferente, um olhar diferente, uma configuração diferente do rosto, que é um fenômeno que a gente chama em mediunidade de transfiguração. Mas eu não via mentalmente, eu via com os meus olhos, parecia que uma outra face tinha sido sobreposta à face do médium naquele momento. E aí, conversando com essa entidade, comecei a sentir uma vibração muito forte, mas uma vibração mais forte do que qualquer outra vibração de entidade que eu já tinha experimentado até ali. Aquilo foi muito forte, foi muito forte, foi muito forte, e eu comecei a sentir o meu corpo diferente, sentia as minhas pernas ficarem fracas, um arrepio que subia e descia da coluna, como se fosse um elevador, uma coisa muito intensa, e fiquei segurando, porque você 00:30, num canavial, naquela escuridão, tendo só a lua cheia, com o chefe do terreiro incorporado num Exu que você nunca viu, você não quer dar muita passagem, certo? Você fica com receio. E esse Exu chegou perto de mim e falou assim: não segura, deixa vir. E pegou nas minhas mãos e só me rodou. No que ele rodou, eu já perdi completamente o controle do meu corpo. Senti a entidade chegando, o processo de incorporação normal, minhas pernas se enfraqueceram e eu caí de joelhos ao chão. E aí você imagina, você com roupa branca, calça branca, camisa branca, ajoelhado na terra de uma encruzilhada de cana. Então suja demais, demais, demais. E aí eu tava de carona, Então, enfim, isso vem depois. A entidade tomou conta de uma tal forma e eu mantive a consciência, como sempre, mas sentindo aquela energia vibrante, aquela energia forte, totalmente diferente daquilo que eu tinha sentido até então. E a entidade gargalhava de uma forma estridente, deixava suas mãos em posição de garra e ela não ficava de pé. Ela saiu se arrastando, como se engatinhando no chão com os braços, arrastando as pernas, até chegar em um determinado local que ele disse: eu vou riscar meu ponto. E com o meu dedo, ele cravou o dedo na terra e desenhou o ponto dele ali.
E a manifestação foi rápida, foram 2 ou 3 minutos. E ele falou, vou embora. E assim que ele desincorporou, meu corpo começou a tremer. Meu corpo tremia. E eu cheguei a vomitar. E a entidade veio, conversou comigo e tal. E eu falei, olha, eu estou confuso, porque eu ainda estou desenvolvendo com a direita. Eu não deveria incorporar a esquerda agora. E essa entidade falou, não, estava na hora, você já está preparado para começar a desenvolver com a esquerda também. E a partir daquele momento, uma nova linha de trabalho se abriu ante os meus olhos, que é a linha dos Exus, que eu já conhecia como Cambone, como convidado, ali auxiliando a entidade, mas não trabalhando como médium. E para ser honesto com vocês, até aquele momento, eu não tinha certeza se eu gostaria de trabalhar com Exu, né? Porque eu ainda tinha muitos resquícios, muitas travas, muita resistência ante aquelas manifestações. Mas o fato é que dali para frente nós começamos a trabalhar e ele se apresentou como Exu do Lodo. E como eu me lembro perfeitamente do ponto que ele riscou na Terra, e aí quem já ouviu meu áudio passado, né, sobre cada entidade ser única, vai entender do que eu estou falando. Eu fui na internet pesquisar, porque eu queria saber o que era Exu do Lodo, né, e tal. Você fica meio eufórico quando você vai descobrindo o nome das entidades. E comecei a pesquisar, e aí, sem falar nada para ninguém, o Preto Velho um dia veio, me chamou e falou, olha, curiosidade é muito bom, pesquisar é muito bom, mas tudo tem limite. Daqui a pouco você vai começar a ser influenciado pelo que você está lendo. Então ali eu parei de pesquisar sobre a entidade. Que a gente tem disso, né? De ficar pesquisando, história do Exu tal, história do Exu. A gente sabe que não é história nada. Aquilo ali, quando muito, é a história de uma entidade. Não quer dizer que a entidade que trabalha com você tem aquela história. E não é porque você vai achar um ponto na internet de Exu do Lodo, que o Exu do Lodo que trabalha com você precisa riscar o ponto semelhante àquele que você viu na internet, porque são entidades diferentes. Enfim, então comecei a conhecer essa entidade. E a princípio eu não gostei. Por quê? Porque de todas as entidades que se manifestavam através de mim, ou trabalham até hoje através de mim, ele era totalmente diferente de tudo. De tudo. Ele tem, ainda hoje, uma série de comportamentos que eu, enquanto pessoa, não tenho. Então, por exemplo, eu não sou de ficar rindo, não sou de ficar dando gargalhada, ele sim. Eu não sou de ficar xingando, ele xinga. Eu sou muito respeitoso no trato com as pessoas. Ele já é um pouco, vamos dizer assim, não que ele seja desrespeitoso, mas ele é muito brincalhão no trato com as pessoas. Então eu não gostava muito dessa manifestação, porque era totalmente diferente da minha personalidade. E depois eu soube, né, quando ele mesmo falou para outros médicos que no começo ele também não gostou de mim, porque ele me achava fresco demais para trabalhar com ele. E ali nós começamos uma jornada de amizade. E como ele tem um linguajar bastante pesado, né, eu sentia muita dificuldade para trabalhar com ele, porque as pessoas vinham se consultar com ele e a impressão que eu tinha era que ele andava com um porrete na mão, assim, que se você perguntar alguma coisa para ele, você tem que estar pronto para escutar qualquer coisa. Porque se ele achar que ele tem que te falar alguma coisa, ele vai te falar do jeito que ele quiser, atravessado, e azar seu que perguntou. E eu não gostava disso, porque todas as entidades maneiravam no linguajar, falavam com cuidado, falavam com carinho, ele não. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês e vou fazer aqui, deixar claro que eu vou usar a terminologia que ele usa, já pedindo desculpa pelo linguajar, para quem é mais sensível, para quem não gosta, ok? Uma das primeiras pessoas que ele atendeu foi uma médium que veio conversar com ele e perguntar o seguinte: se a vida que ela leva fora do terreiro influencia na vida que ela leva dentro do terreiro, ou seja, o que ela faz fora influencia o que ela é lá dentro. E eu mentalmente eu percebi o que ele ia responder e eu segurei.
eu não falei. No que eu fiz isso, ele pegou e respondeu para a moça que sim, que tem influência, que ela não pode ser uma pessoa lá fora e querer ser outra dentro do terreiro, porque ela é uma só, ela não é duas. Então, que ela seja, na vida pessoal, o mais próximo possível daquilo que ela exerce dentro do terreiro. E assim que ela foi embora, ele virou para o Cambone, que estava auxiliando, e falou assim: olha, eu não disse as coisas que eu queria dizer, porque o cavalo segurou a língua. Mas a próxima vez que ele segurar a minha língua, eu vou pegar esse charuto e vou queimar na língua dele. Porque enquanto eu estou arriado, eu vou falar do jeito que eu quiser. A responsabilidade é minha. E ali eu não conseguia ter controle, né? Eu apenas me recordo disso. Pois bem, passou um tempo e o que ele quis dizer, e depois ele repetiu isso para outras pessoas, é: você não pode querer ser puta lá fora e ser santa aqui dentro. Porque o problema dessa pessoa era especificamente isso, ela tinha uma vida promíscua. Não que ela era prostituta, mas ela tinha uma vida promíscua e a entidade não aceitava isso. Então não adianta você ter uma vida promíscua lá fora e entrar aqui dentro você querer ser santa. São coisas incompatíveis. O que ele quis dizer é isso. E conforme então as manifestações iam acontecendo, ele ia atendendo as pessoas, sempre com uma linguagem mais chula, uma linguagem mais rude, falando palavrão, mas não com ódio, não com raiva, mas sim aquele linguajar chulo mesmo. É típico de pessoas que não têm um vocabulário refinado. Se ele estiver me ouvindo agora, acho que ele não deve estar gostando, mas enfim, esse é o fato. Então, sempre que ele vinha, as pessoas tinham um pouco de medo, porque até os próprios Exus ali falavam: você quer saber a verdade? Vai lá e pergunta para ele, porque o que você perguntar ele vai te responder. Então ele não alisa ninguém, o que ele precisa falar ele fala, só que é o seguinte, ele não é um ogro, como talvez eu tenha feito parecer até agora. Quando a pessoa chega com uma reclamação justa, ele escuta, ele aconselha, ele não brinca, ele fica sério, ele responde, ele aponta o caminho. E em pouco tempo, ele passou daquele Exu que era temido quando chegava, porque ninguém queria conversar, a um Exu que todo mundo adora. Porque ele brinca com todo mundo, ele não é sério, ele não é sisudo, ele ri, ele faz brincadeira com todo mundo e continua mantendo o seu senso de veracidade, respondendo aquilo que lhe é perguntado. Então, se você perguntou, você quer saber, ele vai te responder do jeito dele, na linguagem dele. Em nossa casa, até hoje, os trabalhos com a esquerda são trabalhos fechados ao público, porque nós já até fizemos trabalhos abertos em outra casa onde eu trabalhava, mas na casa nossa agora, enquanto todos os médios que estão desenvolvendo não tiverem desenvolvido, os trabalhos com a esquerda serão fechados e restritos, porque infelizmente muita gente não sabe o que pedir nesse trabalho, não sabe o que conversar, e embora os Exus não vão fazer o mal, nem por isso deve-se aceitar que as pessoas cheguem até o terreiro com a carga do mal, trazendo obsessores. Então assim, eu imagino, eu penso, eu já estudei, eu já conversei com as entidades e elas sempre nos falam: para fazer trabalho de esquerda aberto ao público, tem que ter muita firmeza de cabeça, porque o mal eles não fazem. Mas muitas pessoas chegam até o terreiro com obsessores, com cargas negativas, desejando coisas ruins. Então o trabalho de manter as defesas, manter a harmonia, é sempre muito mais difícil. Então, por enquanto, nós trabalhamos restritamente aos membros da casa ou pessoas convidadas. Mas no futuro, e isso ele próprio ensinou para a gente, os trabalhos de esquerda serão sempre abertos ao público, porque este conceito de fechar, ele vai caindo com o tempo, porque as pessoas precisam compreender. E segundo ele, isso é uma ordem que veio do alto. Nem é uma coisa que ele está falando ali naquele momento para o nosso trabalho. Segundo ele, todas as casas já foram orientadas à preparação dos seus médios para abrir as portas. Se isso vai acontecer, vamos esperar o tempo, né? Porque ainda é comum, pelo menos aqui na região, é muito comum o trabalho com a esquerda ser restrito e fechado aos membros.
Quando ele vem, e o nosso trabalho é assim, as luzes estão sempre apagadas, todas as linhas da esquerda, nós trabalhamos com Exus, Pombagiras e Malandros, são as 3 linhas que a gente trabalha na esquerda, os trabalhos são feitos sem a luz elétrica. Quando muito a gente coloca uma pequena luz vermelha, daquela típica de centro espírita que você já deve ter visto, uma luzinha bem pequena. E aí os Exus vêm, risca seu ponto, acende a vela, o ambiente fica iluminado pela luz da vela, mas a luz elétrica a gente sempre evita. E muita gente pergunta por quê? E eles mesmos respondem, eles trabalham a grande maioria do tempo no umbral, que é uma região escurecida. Essa luz elétrica ela tem uma frequência luminosa que de alguma forma atrapalha eles, incomoda eles. Então eles preferem se manifestar com a luz apagada e tendo como a luz natural da chama do fogo, que é o que normalmente a gente faz dos nossos trabalhos até hoje. Quando ele chega, ele gosta de beber conhaque, e aí vocês imaginam o drama do médium que não tem hábito de beber bebida alcoólica, que é o meu caso, que não toma nem cerveja, vai trabalhar com uma entidade que bebe conhaque, que é uma coisa fortíssima. O ponto dele, ele sempre utiliza 3 velas, uma vela preta, uma vela vermelha, uma vela branca, e ele gosta de comer farofa de linguiça de porco extremamente apimentada. E aí novamente outro drama, né? Porque eu não gosto de pimenta. E toda pimenta que você põe na farofa dele, para ele é pouco. As pessoas vêm, provam um pouquinho da farofa, saem correndo para beber água. E ele fala, tá pouco, não tá ardido, não tem força. E se você tiver dúvida do porquê que a entidade come, a entidade bebe, eu já gravei uma reflexão sobre isso. É só você entrar lá no youtube.com/médium de Umbanda, que lá tem o porquê as entidades fumam, porquê as entidades bebem, porquê as entidades comem. Tá tudo explicadinho lá, beleza? Então ele vem assim, ele não fica de pé, ele trabalha caído ao chão, agachado no chão, e ele come a farofa, fuma charuto, bebe conhaque e atende as pessoas. E por incrível que pareça, ele trabalha muito na questão da cura, ele não faz a cura, mas ele diagnostica muito problema de saúde. Eu me lembro que na primeira gira que a gente fez, antes do consulente sentar, ele já pegou e falou para o consulente, olha, você está com um problema na coluna, na base da sua coluna, onde está apertando o nervo que desce pela sua perna direita. Assim que o consulente sentou, o consulente falou, realmente eu tenho sentido dormência na perna direita. Então assim, o cara não estava mancando, o cara veio andando normal e sentou. E de cara ele falou isso. Aí o consulente perguntou, mas como é que o senhor sabe? Ele falou, porque eu vejo a sua coluna e eu estou vendo aonde está acontecendo o pinçamento. Então é muito interessante a forma como ele trabalha. Embora ele também trabalhe muito ajudando as pessoas, né, defendendo dos inimigos, defendendo das demandas, etc. Ele também trabalha muito no diagnóstico de problemas de saúde ou problemas emocionais, etc. E é muito brincalhão, como eu disse, atende as pessoas por ele. Toda vez que eu quiser chamar, ele vem, ele mesmo brinca. A hora que vocês quiserem falar comigo, vocês me chamam que eu venho. Mas eu não chamo, né? Eu sei que as entidades falam isso, demonstrando a sua boa vontade. Eu não incorporo em casa, já contei para vocês que eu nunca incorporei em casa. Não que isso não possa acontecer, tudo vai da necessidade. Mas até o momento, isso nunca aconteceu comigo, certo? E então, enfim, é um espírito que tem muita afinidade comigo, que eu descobri, é um companheiro, é um irmão de jornada, é o espírito que me defende contra as demandas, é o espírito que me afasta dos obsessores, é o espírito que me guarda, que me protege, e por quem eu tenho muita admiração é o seu Exu do Lodo, que é como ele se apresenta. Agora, antes de encerrar, eu gostaria de fazer alguns apontamentos sobre algumas críticas que talvez até alguém venha a comentar aí no YouTube. Bom, primeiro, na casa onde eu desenvolvi, como na casa que eu hoje trabalho, como todos os médiuns que eu conheço, todos trabalham com a luz apagada. Quando eu vi que tem gente em São Paulo trabalhando com a luz acesa, no Rio de Janeiro com a luz acesa, eu me surpreendi. Por quê? Porque isso aqui não é comum. E não quero dizer que está errado, eu quero dizer que são formas diferentes de trabalhar. Por quê? Porque eu já vi o comentário inverso, pessoas falando
que esse negócio de apagar a luz para vir entidade, que isso é besteira, que isso é desnecessário, que isso é coisa do passado, e não é. As entidades que trabalham conosco na nossa casa sempre nos falam que a luz elétrica, por ter uma alta frequência eletromagnética, sei lá o que, ela os incomoda, principalmente por eles serem espíritos que trabalham mais nas regiões inferiores. Segundo ponto, muita gente fala e divulga hoje em dia que Exu é um espírito de luz trabalhando nas trevas, e tudo que eu já tive de contato com diversos Exus através de diversos médiums mostra o contrário. Exu não é espírito de luz, mas também não é demônio. Exu é um espírito severamente compromissado com a lei do retorno, que fez muito mal enquanto estava aqui na Terra e que se conserva dessa forma, trabalhando espiritualmente nos serviços mais grosseiros do mundo espiritual para se reeducar e para se elevar enquanto espírito. Esse é o ponto importante. Segundo ponto importante, que toda hora alguém me pergunta: Exu faz o bem e Exu faz o mal? Não. Exu na Umbanda só faz o bem. Exu na Umbanda que faz o mal está errado. Está erradíssimo. O Exu só é amoral quando o médium com quem ele trabalha é amoral. Porque se Umbanda prega o bem, prega a caridade, prega o amor ao próximo, como é que um Exu vai vir e vai fazer o mal? Então, não existe. Outro ponto. Exu que xinga muito é animismo. É o médium que quer xingar, que está dando vazão a isso. Negativo, meu amigo. Eu não xingo. A grande maioria dos médiuns com quem eu convivo não tem o hábito de xingar. Não tem linguagem ofensiva. E quando trabalham com Exu, xingam. Tem linguagem rude. Então, isso para mim não cola. A gente tem um pudor, a gente tem uma frescura com relação às palavras. A gente acha que a entidade não pode xingar, que é só a gente, né? Ou você faz o Pai Nosso quando você bate o dedinho do pé na quina da estante da sua casa. Você não vai fazer o Pai Nosso, né? Você vai soltar um baita palavrão, certo? E as entidades, quando estão xingando, geralmente não xingam com raiva, não xingam com ódio. Elas xingam como força de expressão do vocabulário que lhes é próprio. Então não tem por que a gente querer santificar Exu, como também não tem por que querer demonizá-lo. Nós temos que aceitá-lo como ele é. E quer queiramos, quer não, eles são assim. Então, na minha visão, na forma como eu trabalho, as entidades com quem eu já conversei, Exu não é espírito de luz. Exu, quando quer, xinga sim, mas nem todos xingam, muitos são sérios. Quando quer falar palavrão, fala. Quando quer falar besteira, fala. Quando quer fazer brincadeira, faz. Mas ele não está ali no circo. Isso é importante. Ele está ali para prestar a caridade. E ele vai prestar a caridade, ele vai ajudar, e frequentemente as pessoas voltam para agradecer a sua ajuda. Mas a gente tem que entender a sua natureza, o seu comportamento, para não fantasiar e deixar a entidade trabalhar do jeito que ela quer. Ora, vou dar um exemplo. O Exu que trabalha com a minha sogra, seu Sete Montanhas, ele é um Exu sério, calado, de pouquíssimas palavras, que não bebe e não fuma e não come. Então, quando ele se manifesta, ele não senta, ele fica de pé, põe os braços para trás, a pessoa chega, conta aquela história para ele, ele vai dar uma resposta, é 3 linhas, acabou. Ele falou. A gente tem que respeitar, é o jeito da entidade, é uma entidade séria, é uma entidade rígida, tudo bem. Mas se tem aquele outro Exu, que é o Exu brincalhão, o Exu que xinga, o Exu que faz graça, ele não é menos importante do que aquele que é sério e que está ali. Cada um está fazendo a sua parte dentro do que lhe compete, da forma que lhe é possível. E todos fazem o bem à sua própria maneira. Então hoje, atualmente, eu posso dizer a todo mundo, de forma irrestrita, que não me arrependo de forma alguma de ter trabalhado com esse parceiro, porque é ele quem me socorre, é ele que me protege, é ele que me dá força, é ele que puxa minha orelha, é ele que me coloca no caminho do bem, é ele que me direciona. E trabalhar com Exu é tudo de bom, como trabalhar com qualquer entidade. Então eu creio que está mais do que na hora que a gente pare de fantasiar, porque eu não sei, eu acho que essas pessoas que falam essas coisas de Exu, que Exu é ser de luz, que Exu não precisa xingar, Exu não precisa beber, não precisa fumar, eu acho que elas estão querendo agradar gregos e troianos. Então, para mostrar que a imagem que as pessoas têm de Exu
como um demônio está errada, elas querem pintar a imagem de Exu como um anjo. O que ele também não é. Ele não é anjo, ele não é demônio, ele é gente. Gente, às vezes como eu e como você, que errou na vida e que espiritualidade, por muito amor, deu a chance de vir trabalhar em espírito nas camadas mais inferiores do plano espiritual para resgatar os seus erros fazendo bem, fazendo a caridade, ajudando naquilo que ele pode. E é maravilhoso trabalhar com Exu. Só quem já incorporou um Exu é que sabe o quanto é legal, o quanto é bom, o quanto é aprendizado isso. Então fica o meu registro. Espero que eu tenha sido claro. Se você quiser falar comigo, manda um e-mail para leonardo@mediumdeumbanda.com e lembre agora que as reflexões estão no nosso canal no YouTube, que tem um endereço personalizado. Então você vai acessar youtube.com/mediumdeumbanda, tudo junto, e pronto, você já vai poder ouvir as reflexões, ok? Um abraço a todos, até a próxima reflexão e tchau!